momento importante, que é o momento dos nossos dízimos e ofertas. Você pode contribuir para a casa do Senhor. Como vocês podem ver aqui, ó, nosso pastor abençoado já botou aí umas TV para poder formar aí um telão. Daqui a pouco a gente vai ter uma visibilidade melhor dos louvores, né? Do trabalho que é feito. E tudo isso, irmão, ele é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. É tão bom chegar numa igreja onde a gente tem um ar-condicionado, onde a gente tem ali o copo descartável, onde a gente tem ali o conforto das cadeiras. Eu falo isso, irmão, porque eu venho de uma igreja muito humilde, muito pequena, e a gente vê a dificuldade que os irmãos têm, né? Eu lembro que quando eu comecei a servir ao Senhor, era numa igreja onde era um calor tão grande que eu tinha pena das irmãs. Elas entravam à benção, mas quando saía, Jesus amado, não era do choro não, é porque borrava a maquiagem, era tremendo, mano. Era só o sangue de Jesus. E a gente saía pingando, o pregador chega coitado. Podia tirar a camisa dele e espremer que dava alguns ml ali de água. E ali a gente reclamava assim, poxa, a gente queria um ar-condicionado, eram os bancos de madeira. Eu não sei se tem aqui alguns irmãos das antigas que vai lembrar disso. E aí hoje a gente tem esse conforto, irmão, mas tudo tem um preço. E a Igreja da Fé, a gente sempre bate nessa tecla, que não tem nenhum pastor que recebe pela Igreja da Fé. Tudo que entra aqui, ela é revestida em missões, primeiramente, pagar despesas da igreja e trazer melhorias para a igreja do Senhor. Somos uma igreja que com pouco tempo tem crescido e com certeza é através das ofertas dos irmãos. E isso aqui fica bem claro. A Igreja da Fé tem essa preocupação, tem essa transparência. E eu falo isso, irmão, porque é importante que a igreja ela possa saber aonde é aplicado os dízimos, a oferta dela. Então você hoje que oferta na Igreja da Fé, você pode ter certeza que você é contribuinte para que a tua oferta chegue nesses lugares. Aqui, como eu sempre falo, que muitos não vão conseguir chegar nem sequer um dia, nem para passear, muito menos para levar a palavra do Senhor. Mas você pode contribuir e através da tua oferta, através da tua oração, chegar em muitos lugares. E que a Igreja da Fé possa continuar crescendo e que os irmãos possam continuar prosperando assim conforme o Senhor abençoe. Então eu queria que você ficasse de pé neste momento para que possamos orar, agradecer a Deus e louvar o Senhor também com os nossos dízimos e ofertas. Você pode vir aqui na frente, ofertar no gasofilaço ou através da maquineta aqui com o diácono Joelson, ou então através do Pix da igreja que está ali no telão. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento queremos te adorar, te glorificar através dos nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa continuar abençoando a tua igreja, que o Senhor possa continuar abençoando, Senhor, cada irmão que vai contribuir com alegria. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Instrumental. Senhor chegou, ouve-se sobre o luz de todos os povos, que o grande rei surgir. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, prevalecer. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo de todos os povos, ouve-se o brado de vitória.
dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, aleluia. Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Louvado seja Deus. Gostaria aqui de convidar o pastor Cleito, pastor que estará ministrando assim a palavra do Senhor. Que o Senhor possa usar ele poderosamente, que você possa abrir o seu coração nesta hora para receber essa palavra abençoada. Aleluia. A graça e a paz, amada igreja, amém? Que Deus abençoe a todos. O coração hoje é cheio de emoção, é um dia bem diferente, né? Hoje é o culto dos homens que Deus me deu a oportunidade de estar aqui à frente durante um tempo. E particularmente eu preguei nesse culto uma vez. No mais eu sempre escalava alguém, solicitava ali ajuda, alguém para estar pregando, para estar trazendo uma palavra da parte do Senhor e eu dirigindo, né? E hoje aconteceu o inverso aqui. O pastor Rafael estava dirigindo, eu estava pregando. Eu já agradeço os irmãos que eu mandei a mensagem ali no privado, nominal, e alguns disseram que teriam dificuldade, mas que fariam um esforço para estar aqui. Eu estou vendo aqui, então eu agradeço porque vocês fazem parte disso. Vai ficar aqui na memória as diversas vezes que cantamos aqui. Sei que foi edificante para todos nós. Isso vai ficar na nossa memória e na memória da igreja e das nossas famílias. Porque eu sei que cada apresentação daquelas, não só nós éramos edificados, mas eu via pelas nossas esposas a alegria que elas se enchiam de ver cada homem aqui participando. E particularmente, né, de início eu não me achava capaz de estar ali, porque nessa igreja aqui, os homens dessa igreja são referências, eu falo isso sem dúvida nenhuma, cada um de vocês. Eu estava ali liderando vocês e sempre com muita humildade, vocês também sempre com o maior carinho possível para aquele que estava aprendendo e crescendo. Eu agradeço também aqui a presença de dois amigos muito especiais que estão aqui, o Robson Oliveira, o S. Carvalho, que trabalham comigo. Mandei a mensagem também, prontamente falaram que iriam estar, e eu até brinquei com o Robson aqui, esse é um homem de palavra, né? Chegou aqui cedo, então agradeço também a oportunidade de vocês. Minha oração é que Deus fale também ao coração de vocês, todos estão aqui edificados. Os jovens ali que nos visitam essa noite, sintam-se à vontade, que é a casa de Deus. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória daquele que vive e reina para todo sempre. E eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia comigo no livro de Gênesis. Eu quero tentar compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração. Deus me deu alguns ensinamentos. Algumas coisas vai colaborar aqui com o testemunho, né, do nosso diácono Leandro. Pastor Joel esteve com ele lá no hospital. Eu estive com ele. Não era fácil aquela cena que nós vimos, né, pastor? Não foi fácil ver alguém ali. Quem conhece o diácono Leandro sabe como esse homem é duro. Ele é um cara duro, vívido. E a gente viu ele ali.
mas em nenhum momento a gente via tristeza, abatimento, a gente via confiança. E Deus direcionou aos homens dessa igreja aqui, como o pastor Rafael falou, a entrarmos em oração durante 30 dias. O primeiro dia de oração foi o dia 1º de janeiro, que nós entramos de oração. Eu tentei mobilizar ali, só eu estive naquele dia. E eu orei a Deus, falei, Senhor, não seria mais fácil eu fazer esse negócio sozinho? E Deus falou assim, não, continua. E naquele momento ali, alguns foram vindo, esse Carvalho teve a oportunidade de participar conosco em algumas orações. E nós oramos pela vida dele, oramos por outras vidas. E por todos aqueles que nós oramos, Rafael, Deus trouxe resultado. Ele trouxe aqui o testemunho deles, mas nenhum daqueles que a gente colocou ali em oração ficou pelo caminho. Então que serve de exemplo para a nossa igreja, que Deus responde a oração. Livro de Gênesis, capítulo 24. Eu vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a história de Abraão. Gênesis 24, do versículo 1 ao versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse a Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho, o Senhor, Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre desse meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai, mais uma vez diante da tua palavra, Senhor, diante da tua igreja, eu apresento a minha vida a ti, Senhor, como uma ferramenta que o Senhor possa usar. Pai amado, em nome santo de Jesus, Senhor, como tem sido a minha oração, toda vez que o Senhor tem me dado a oportunidade de trazer a tua palavra, que as limitações humanas, Senhor, não limite o agir do teu Espírito, mas que o Senhor tenha total liberdade, Senhor, para falar a cada coração aqui nesta noite. Usa a minha vida com poder, com autoridade, com graça, Senhor, que eu consiga passar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, com muita sabedoria, e que essa semente, Senhor, encontre uma boa terra nesta noite. Essa boa terra que seja um coração voluntário, um coração disposto, Senhor, a te receber, a te obedecer, a confiar somente em ti. E que teu Espírito Santo, Senhor, faça essa semente crescer e se multiplicar para a glória do teu santo nome. Se for da tua vontade batizar com o teu Espírito Santo, batiza. Se for da tua vontade curar, cura. Se for da tua vontade salvar e libertar os cativos e oprimidos, Senhor, faça conforme tu queres, Deus. Assim eu oro e te agradeço no nome santo de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esse texto que eu comecei a ler está diante de nós. Abraão começa aqui o texto a falar sobre a história de Isaque. Sara, já falecida. Abraão vê a necessidade de trazer uma esposa para o seu filho,
já consciente da promessa que Deus tinha feito a ele, de que Isaac seria a tua promessa, que através de Isaac seria bendito, através da vida dele e da sua posteridade. A gente sabe que havia já um outro filho mais velho chamado Ismael, mas Ismael não era a escolha de Deus. A escolha de Deus era Isaac. E Abraão chama o seu moço mais velho da sua casa, acredito eu, aquele que ele tinha falado para Deus que seria quem herdaria tudo que ele tinha, porque até então ele não tinha filho. E Deus mais uma vez fala para ele: Isaac, calma, eu te darei um filho, tua esposa Sara vai gerar. Isaac tinha preocupação, Abraão tinha preocupação humana que todos nós temos. Abraão olhava para aquilo que havia ao seu redor, o contexto humano, e não via saída, não via possibilidades. Sara já tinha cessado o costume das mulheres, 90 anos, Abraão, muito idoso. Como pode isso? Mas o Senhor, toda vez que percebia algo no coração de Abraão, o Senhor falava: calma, Abraão, eu vou cumprir a minha promessa. Por acaso há alguma coisa impossível para Deus? E olhando esse texto, o versículo 7, me chama muita atenção e falou muito ao meu coração, porque é exatamente isso, particularmente eu e minha família estamos vivendo nesse momento, né? O Senhor, o moço a qual ele escolhe, e ele fazer um juramento, que ele não deveria pegar uma esposa no meio dos cananeus, mas que deveria ser da sua linhagem, da sua parentela. E esse moço fala: mas Senhor Abraão, e se por acaso essa menina não quiser vir comigo, deverei eu levar Isaac até ela? E ele fala assim: não deveis fazer isso. O anjo do Senhor, e isso aqui é tremendo, irmão, o anjo do Senhor sairá à sua frente e levará até Rebeca. E continuando a leitura do texto aqui, a gente vê que ele faz conforme a ordem de Abraão, pega 10 camelos, leva até o local próximo da onde Morá habitava, os parentes de Abraão, os parentes que outrora o Senhor tinha pedido para que Abraão se separasse deles. E ele propõe algo no seu coração, em oração, e ele diz: Senhor, aquela moça que eu lhe pedi água, me dê água, e de coração grato, oferecer também para os meus animais. Essa, segundo a crença dele, segundo aquilo que ele cria, seria a prometida de Isaac. E ele vai no local onde as mulheres saíam para pegar água com seus cântaros. E o texto diz que quando ele bate o olhar em Rebeca, ele percebe que Rebeca era uma mulher muito bonita. E ele se aproxima dela e pede água. E Rebeca faz exatamente como na oração daquele moço ele tinha feito. Dá água a ele, também oferece água para os seus animais. E ele saca 2 pingentes de ouro, mas para dar a ela, ele pergunta: quem é seu pai? De que parentela tu é? E aí quando ela se revela, esse moço percebe que essa menina era parente de Abraão, e que Deus tinha conduzido de fato ele até a presença da prometida de Isaac. E aí eu olho para essa história aqui, e eu no meu coração falo: Senhor, parece que a história de Abraão é uma história assim muito perfeita. Em diversos textos da palavra de Deus, a gente vê o Senhor se referir, e os textos bíblicos se referir como Abraão, o servo, Abraão, o amigo de Deus. E isso para mim, irmãos, é uma expressão muito forte que me toca o meu coração. Imagina o Senhor se referir a você como amigo dele. E a gente sabe o valor de uma amizade. A gente sabe que o amigo é aquele que está em casa, frequenta a nossa casa. O amigo é aquele que a gente compartilha. O amigo é aquele que a gente se sente à vontade para contar coisas que a gente não conta a outras pessoas.
E aí eu começo a ver a história de Abraão desde o início. E tentar avaliar a vida de Abraão. E entender como Abraão chega no nível de fé nesse quesito. De numa palavra falar assim, ó, calma que o anjo do Senhor sairá à tua frente. Tem um livro que eu estou lendo, um livro que eu comecei a ler agora, ele me chamou a atenção pelo título, e o título assusta, porque o título do livro é O Deus que Destrói Sonhos. E eu quando vi esse livro, eu falei, achei interessante, eu falei, eu vou ler esse livro. E quando fala assim, as pessoas pensam num Deus maldoso, mas quando tu começa a ler o livro ele traz uma abordagem, que é a abordagem do original. Muitas vezes no livro de Romanos, a expressão servo original, ela traz uma expressão de escravo. E ele traz exatamente essa abordagem. Que quando nós somos servos do Senhor, não é a nossa vontade que prevalece, é a vontade dele que prevalece sobre a nossa vida. E a abordagem que o autor faz é exatamente essa. Muitas vezes nós vamos ter sonhos, mas os nossos sonhos são contrários àquilo que Deus tem para a nossa vida. Os nossos sonhos é contrário ao propósito de Deus. E aí nós precisamos entender o que nós queremos. Sonhar os nossos sonhos ou queremos sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes falamos, Senhor, nós queremos sonhar o teu sonho. E quando Deus propõe algo para a nossa vida, a gente fala assim, não, eu não quero. E aí tu volta atrás, mas na verdade tu não quer os sonhos de Deus. Tu quer os teus sonhos. E por isso, quando nós nos tornamos servos do Senhor, Deus destrói os nossos sonhos, para que sonhamos os sonhos dele, o propósito dele. Abraão provavelmente tinha seus sonhos, seus propósitos. E aí quando eu falei que muitas coisas na vida de Abraão eram improvável, Deus chama Abraão para sair da sua parentela. E Abraão ouve aquela voz, e ele sai ao desconhecido. E quando sai o desconhecido, ele leva o seu sobrinho Ló para com ele. E a Bíblia diz que em determinado momento da sua caminhada, a fome na terra onde ele estava, ele desce ao Egito. E quando ele sobe ao Egito, ele sobe mais próspero do que quando ele desceu. Isso era improvável. No momento de escassez, no momento de pobreza, no momento de fome, um homem enriquece. Ele anda na contramão daquilo que é natural. E ele volta mais rico ainda do Egito. Enquanto havia fome, as pessoas morrendo, empobrecendo, Abraão enriqueceu. Ele e Ló voltam tão ricos do Egito, que não dá mais para ocupar o mesmo espaço físico. Tamanha prosperidade que os dois tinham alcançado. E aí eles se separam. E ele ainda dá a oportunidade para o seu sobrinho escolher qual local que ele iria. E no olhar do mano, ele olha as campinas verdes, um lugar lindo para se habitar, e vai para lá. E lá encontra Sodoma e Gomorra. E começa a habitar no meio de um povo mau. Determinado momento, há uma guerra entre os reis de Sodoma e Gomorra contra outros reis. O rei daquele povo perde, Sodoma e Gomorra perde. Todos eles são levados cativos, inclusive Ló. Chega a mensagem até Abraão. Abraão pega 318 homens seus. Não eram homens de guerra, eram homens nascidos na sua casa. Em nenhum momento a gente vê Abraão como um homem de guerra. Mas no entanto, Abraão propõe no seu coração que ele iria livrar o seu sobrinho. E ele vai e faz guerra contra aqueles homens e vence. Isso, improvável. Aqueles homens, era uma batalha o texto vai dizer que era a batalha de 5 reis contra 4. O reino dos 4 reis vence e domina sobre os outros. E aí Abraão pega 318, vai ao encontro daqueles homens, vence aquela batalha, liberta o seu sobrinho e volta. Improvável. E aí, vendo esses detalhes da vida desse homem, eu começo a entender por que a Bíblia vai se referir com Abraão como um homem de fé. Muitas vezes na nossa vida, nós pedimos sinais, quando na verdade,
O que o Espírito Santo de Deus nos induz é uma ação. A gente vê em todo momento os textos, Deus se comunicando com Abraão em diversas formas. Quando o Senhor mais uma vez vai anunciar a Abraão sobre a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra, porque o clamor havia chegado aos ouvidos do Senhor no céu. Aquela cidade ímpia, tomada totalmente pelo pecado. E o Senhor, numa forma angelical, fala com os anjos: esconderei eu o que vou fazer de Abraão. E aí, irmãos, o Senhor, preocupado, se revelaria ou não a Abraão, porque o Senhor sabia que Abraão seria um intercessor em meio àquela cidade, até porque o seu sobrinho habitava ali. E quando Abraão percebe o que iria acontecer, Abraão pergunta para o Senhor: Senhor, e se houver 50 justos nessa cidade, o Senhor destruirá o justo com os ímpios? E Deus fala assim: não, Abraão, se lá eu encontrar 50 justos, eu pouparei aquela cidade por amor a eles. E Abraão vai fazendo essa indagação até chegar a 10. E o Senhor fala que se encontrasse 10 ali, o Senhor pouparia. E não encontrou 10 justos dentro daquela cidade. A gente sabe que Deus se desloca para lá, que os anjos se deslocam para lá. Os homens daquela cidade tentam se apoderar carnalmente daqueles anjos para ter intimidade com os anjos. Ló propõe até ceder as suas filhas para que poupasse aqueles homens, mas não. A perversidade do coração daqueles homens era tão grande. O que seria também uma perversidade, ainda que se eles tentassem se aproveitar da filha de Ló. Mas eles não, eles queriam se relacionar com aqueles outros homens. E aí os anjos do Senhor arrancam aquela família daquela cidade e mandam que eles se apressassem, porque ele ia destruir aquela cidade. E assim o Senhor fez. Destruiu aquela cidade com o seu pecado e toda a sua impiedade ficou por ali. Mas Ló foi poupado por amor a Deus. Tudo isso veio passando, Abraão observando, sendo testado o princípio da sua fé. E aí me veio uma pergunta: o que Abraão tinha de diferente? Senhor, como eu posso aprender com Abraão e poder ser semelhante a ele e também me conduzir da forma que ele me conduziu, a ponto do Senhor se preocupar com aquilo que eu penso, o Senhor se preocupar com aquilo que eu sonho, com as minhas intercessões. Duas coisas ficam muito nítidas na vida de Abraão, que são de fundamental importância para todos aqueles que querem se relacionar com Deus, porque se não seguirmos esses dois princípios, nós não teremos um relacionamento sincero e fiel com Deus. E o homem que eu trouxe aqui como exemplo é conhecido simplesmente como o pai da fé. Simplesmente é um homem que Deus falou: em ti, Abraão, será bendita toda a família sobre a face da terra. Graças a esse homem, estamos nós aqui seguindo o modelo de fé que ele teve, do legado que ele deixou. Duas coisas me fica nítida e eu separo aqui. Uma é a confiança inabalável que Abraão tinha em Deus. Porque para sair da onde você está, da tua zona de conforto, e ir em direção ao desconhecido, somente se você confiar totalmente naquele que te chamou. Porque se não houver essa confiança inabalável, nós não vamos. Nós estamos acostumados ao conforto. Nós gostamos de nos sentir seguro. Nós gostamos de ter segurança, de ter em que nos apoupar, de ter um plano B, um plano C, um plano D. Mas Abraão não tinha um segundo plano. Ele só tinha uma voz, que era a voz do Senhor, que falou: saia.
Sai para onde? Para onde eu vou? Qual a direção? Qual o caminho? Somente saia. No caminho eu te mostrarei. E Abraão topa o desafio. E quem topa o desafio vive coisas como Abraão viveu. E depois de viver tudo isso, depois de ter uma esposa estéril, e durante grande parte da sua vida tentar sonhar com um filho, não conseguindo Sara gerar, Sara, como muitos de nós, né, propõe um plano B. Abraão, faz o seguinte: eu não posso te dar filhos, porque tu não pega a nossa escrava, Agar, a nossa egípcia, a nossa serva, e coabita com ela, e o filho que ela gerar será nosso. Só que o tiro saiu pela culatra. O plano de Sara dá certo. Eles se relacionam. Essa mulher engravida, tem um filho. Só que quando ela engravida, ela começa a desprezar a Sara. Porque nos costumes antigos, um dos propósitos, um dos motivos de respeito às mulheres, eram as mulheres que eram capazes de gerar. Isso era motivo de honra para as mulheres. E quando ela gera e a sua senhora não, ela começa a desprezar a Sara. E Sara propõe mandar ela embora. Mas mais uma vez o Senhor aparece e o Senhor fala a Abraão. E Sara ouve, por causa das cortinas, ri no coração. E Deus pergunta: Sara, por que riu no teu coração? E ela fala assim: eu não ri não, Senhor. Ele fala: tu riu sim, não diga isso. Vai mentir para Deus? Tu riu sim, não digas isso, Sara. Mas o Senhor fala: por esses tempos eu te visitarei e te darei um filho. E o Senhor permite que aquela mulher engravida e nasce Isaac. Isaac era amado, sim ou não? Imagina 90 anos tu sonhando com um bebê. Abraão 100 anos sonhando, pastor Steve, jogar bola com aquele garoto. E nasce o tão prometido filho, a qual dele nasceria reis, a qual dele nasceria um povo forte, uma descendência forte, a qual dele o Senhor fazia um concerto com a nação, com o povo. Olha a importância desse garoto. O concerto que estava sobre a vida de Abraão passaria a vida de Isaac, passaria a vida de Jacó, passaria a nação de Israel e seriam conduzidos como um aio até Cristo chegar e passar a humanidade. Será que era amado esse garoto? Será que foi sonhado? Será que esse garoto foi projetado? Quando a expectativa foi criada em cima desse garoto. Mas quando ele chega a uma determinada idade, o Senhor vira para Abraão e fala assim: Abraão, me sacrifica o teu filho. Me oferece esse menino em sacrifício. O que Abraão fez? Não, Senhor, não vou fazer. Senhor, o que houve? Tu não está bem hoje não, Deus. Abraão não faz nada disso. Abraão simplesmente pega os seus moços, pega Isaac, se conduz ao monte a qual Deus tinha dito que ele deveria ir, pega lenha, pega tudo. Só faltava o sacrifício, só faltava o cordeiro. Quando ele enxerga o monte ao longe, ele fala para os seus moços: fiquem aqui, iremos, eu e Isaac, adoraremos e retornaremos. E se você prestar atenção no texto, ele está falando no plural. Nós iremos e retornaremos. Havia algo ainda no coração de Abraão. Deus lhe havia pedido o seu filho, e ele estava disposto a dar o seu filho. Mas ele tinha uma confiança que Deus podia ainda das cinzas voltar a vida a Isaac. E ele leva Isaac. E quando chega lá, ele amarra Isaac. Isaac, um menino obediente. Abraão, com a idade que tinha,
no fôlego de Isaac. Isaac facilmente escaparia das mãos de seu pai. Mas, no entanto, ele se deixa amarrar como um cordeiro, mostrando, irmãos, isso, um simbolismo daquilo que iria acontecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também, como ovelha muda, foi levado ao matadouro, que não se queixou de nada, mas foi até ser crucificado em prol das nossas vidas. Isaac só pergunta uma coisa ao seu pai: pai, aqui está a lenha, está o local do sacrifício, mas e o cordeiro onde está? E aí Abraão fala para ele: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Abraão pega a sua faca, vamos dizer assim, para imolar o seu filho. E quando ele está perto de cortar, imolar, para que o sangue desse servisse a um sacrifício, ele ouve uma voz sendo bradada: Abraão, não faça isso, pois eu sei que tu temes a Deus. E quando ele olha, tem um animal preso no mato, e ele sacrifica esse animal em obediência a Deus. Eu falei sobre uma confiança inabalável. E o segundo tópico que eu quero falar sobre é uma obediência. Uma obediência que não coloca dúvida, que não coloca nada entre Deus e ela. Uma obediência de quem ouve a voz de Deus e segue, e não pergunta como, somente confia. Entende por que as Escrituras diz que Abraão, amigo de Deus, porque Abraão é o pai da fé, porque foi solicitado a Abraão coisas que nenhum outro foi solicitado. A gente vê a história de Abraão contada, parece que é uma história só de sucesso, mas Abraão passou por esses desafios. E a gente não vê Abraão murmurando, chorando, se queixando. A gente vê Abraão confiando e obedecendo. Ele confiava e obedecia. Se é o Senhor que está mandando, eu faço. Se é o Senhor que está me dizendo, eu vou. E não importa qual o desafio que eu tenho que passar, se eu sei que é o Senhor que está comigo. Nós, como igreja do Senhor, nós precisamos entender que isso também está diante da igreja de Deus. Isso também está diante de cada um de nós. Hoje, quando nós olhamos para a palavra de Deus, algumas coisas que a gente vê na palavra parece que não seria bom o estilo que nós levamos de vida. Mas se você quer viver intensamente o que Abraão viveu, você precisa obedecer às Escrituras. Por isso que quando Abacuque está no seu momento muito difícil, a qual Deus diz para ele: Abacuque, esse povo que está vivendo é mau, era a nação de Israel, era a descendência aqui que eu estou contando, de Abraão, de Isaac, de Jacó. O Senhor ia trazer um castigo sobre eles. E o Senhor levanta um povo pior do que eles para subjugar. E Abacuque não entende, Senhor, mas eles são piores do que nós, e eles vão ser usados como purificação para nós. E ele começa a indagação. Deus fala: Abacuque, o justo viverá pela sua fé. Essa expressão, depois Paulo, lá na frente aos Romanos, Paulo mais uma vez traz essa palavra para nós, que o justo viverá da sua fé. E se eu puder simplificar a palavra fé, eu simplificaria nessas duas vertentes: obediência e confiança. Se nós vamos viver da nossa fé, a nossa fé nos precisa conduzir à obediência e à confiança. Há uma obediência imensurável ao Senhor, a palavra do Senhor, de entender que o que o Senhor tem escrito nas Escrituras para nós é palavra de vida, não é palavra de morte. Para entender que se eu quero ter uma vida próspera e abençoada, somente observando a palavra do Senhor. De entender que processos esse
como foi narrado aqui pelo nosso diácono, que ele contou, que ele passou, só foi possível porque ele tinha a palavra no coração dele. Nós conhecemos pessoas que passam por esse processo e não tem Deus no seu coração. É triste, porque a sua esperança rapidamente se vai. Mas nós, até na morte, nós temos esperança. Porque nós sabemos que o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque na morte nós vamos ao encontro do nosso Salvador. Porque na morte nós vamos ao encontro ao Deus de toda a terra. Na morte nós vamos ao encontro àqueles que estiveram antes de nós e que viveram, que nos deixou saudade, mas que sabemos que se continuarmos andando firme nessa caminhada, nós nos encontraremos um dia lá no céu. Isso é, se a nossa fé continuar inabalável, se a obediência continuar tomando conta do nosso coração, se nós continuarmos fazendo Deus o primeiro lugar na nossa vida e confiarmos somente nele. Eu sei que o mundo nos propõe muitas coisas. Eu sei que o homem exterior que há em nós, muitas vezes ele se queixa, ele se agita, ele nos deixa numa situação desconfortável. Mas o nosso Deus também sabe de tudo isso. Abraão teve seus momentos também, que eu considero assim que ele tenha meio que pisado na bola. Ele desce ao Egito, sabendo que a sua esposa era mulher formosa e bonita. Ele propõe, ele junto com ela, que se caso o rei do Egito tivesse algum interesse por ela, que eles falassem que não seriam casados. E por 2 vezes Abraão faz isso. Mas por 2 vezes Deus entra na causa de Abraão, fere os egípcios. Depois o próximo rei também, para preservar a unidade do casamento que Deus tinha instituído entre Abraão e Sara. Deus não permitiria que ninguém tocasse naquela que Deus tinha dado para Abraão. Mesmo Abraão falando, temendo pela sua própria vida. Deus conhece o coração de cada um de nós. Deus sabe quando muitas vezes as nossas pernas tremem, muitas vezes, mas é necessário ter a sinceridade e voltar. Assim como Sara, quando ouviu do Senhor que ela ia gerar e ela riu, e o Senhor fala, sem olhar para ela, que ela estava nas costas de Deus: Sara, por que riste? Ela diz: eu não ri. Riu sim, Sara. Por que você acha que não riu? Nós também fazemos isso muitas vezes, mas nós temos que ter a sinceridade de confessar para Deus, porque a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa encontra lugar de misericórdia, encontra lugar de perdão, encontra lugar de amor, encontra lugar de renovo. E Deus tem nos chamado para uma vida de renovo a cada dia. Deus quer renovar nossas forças, Deus quer renovar a nossa fé, Deus quer renovar a nossa esperança, para cada dia andarmos em novidade de vida sobre a face dessa terra. Por isso que Deus diz que nós somos o sal dessa terra, nós somos a luz desse mundo. Porque para que através da nossa vida, as pessoas olhem e vejam Cristo refletido em cada um de nós. Assim como aquele povo via Cristo, via o Senhor na vida de Abraão. Sara está morta, Abraão vai comprar terra para enterrar Sara. Aqueles homens não queriam vender, e Abraão querendo comprar, eles falavam assim: não queremos vender para ti, porque sabemos que tu é um príncipe de Deus que habita no meio de nós. O que é isso? Aqueles homens viam Deus na vida de Abraão. Como é que eu vou cobrar? Eles necessitam um valor. O que é isso entre nós? Isso não é nada. Melhor é a tua presença, melhor é ter você, um príncipe de Deus no meio de nós, do que eu te vender terra. Deus tem algo tremendo para a nossa vida. A promessa de Deus, aquilo que Deus promete sobre a tua vida, vai descer sobre a sua geração. Entende porque Abraão fala para o seu moço: de maneira nenhuma pegue mulher do povo a qual eu habito, das cananeias,
vá no meu povo. Porque Abraão sabia que aquela bênção iria de geração em geração, em geração em geração. E a sua linhagem precisava ser preservada. O que você faz hoje diante de Deus fica um memorial. E as nossas descendências vão sendo abençoadas pelo reflexo da forma como você se conduz na presença do Senhor. Deus abençoa a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. Deus é um Deus de aliança. Quando Deus faz uma aliança com Abraão, Deus fala: farei uma aliança contigo, a tua geração será próspera. E Deus começa a prometer. E depois a contrapartida que Deus pede para ele é que ele se circuncidasse. Todos os homens circuncidassem da linhagem de Abraão, daqueles que habitavam junto com ele, tivessem nascido com ele. E Abraão faz. Hoje, segundo as Escrituras, a gente sabe que a circundação não é na carne, mas é no nosso coração. Uma vida circuncidada é uma vida de obediência a Deus. Uma vida que nós entendemos o que é graça. Foi o favor de Deus. Ele precisava fazer? Ele tinha que fazer? Não. Mas o amor o impulsionou a fazer. E o fazer o quê? Enviar o seu filho unigênito para que fosse na forma de homem, crucificado. Crucificação era a morte maldita, os piores. Imagina hoje, dentro da nossa sociedade, aqueles que a gente considerar os piores dentre nós, os mais cruéis, seriam esses que deveriam morrer uma morte de cruz. E o nosso Salvador foi esse. Foi julgado por aqueles homens para que fosse dessa forma. Isaías narra muito bem que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Não tinha pecado, não tinha mancha, não chorou, não se queixou, simplesmente se entregou, porque na sua morte ele religaria novamente o homem à humanidade, o homem a Deus, a ligação entre a humanidade e o seu próprio Deus, aquilo que estava rompido. Novamente somos conectados ao Criador. E hoje podemos orar e temos um Deus perto. Hoje nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de nós. Meu amigo Escarvalho ali, todo dia ele chega com uma pergunta diferente lá, ele me enche de pergunta. E um dia a gente estava falando sobre isso, sobre esses privilégios. E ele falava do privilégio que eles tiveram para ver Jesus. E eu falei exatamente sobre isso. Eu falei, uns viram Jesus, mas vejam o nosso. Nós temos um Deus que habita dentro de nós. Um Deus que fala ao nosso ouvido, que nos dá a direção. Um Deus que levanta quando está caído. Um Deus que diz para parar quando tem que parar, mas que diz também avança quando tem que avançar. E se relaciona todos os dias. Eu queria pedir que a igreja se colocasse de pé. Eu narrei aqui a história de um grande homem. E tudo isso que Abraão viveu não ficou um privilégio somente para ele, nós podemos também viver. Você também pode viver uma história dessa com Deus. Quando você lê lá na palavra de Deus e fala assim, Deus falava com Abraão. E às vezes nós pregando aqui, ou alguém fala assim, Deus falou comigo, e você não entende como Deus fala. Ele fala. Ele fala de diversas formas que você nem imagina. Ele fala da forma como o diácono narrou aos ouvidos. Ele fala através da palavra. Ele fala através de sinais. Ele fala. Ele se comunica. E nós percebemos que ele tem até prazer nisso. De se comunicar. Se você quer viver isso com Deus também, você quer entregar a sua vida para Deus, você quer viver um novo. Eu quero viver uma história nova, pastor. Até hoje eu tive uma história desse jeito, eu caminhei desse jeito,
mas eu quero experimentar algo novo na minha vida. Eu te convido, vem aqui na frente, nós estaremos orando por você. Será um grande prazer orar pela tua vida, para que também tu possa receber o selo do Espírito Santo sobre a tua vida. E no mundo espiritual você tem o selo da salvação diante de ti. E para a alegria da salvação ela inundar o teu coração. E aí você vai entender quando a palavra diz que a paz que excede todo entendimento. A paz, o mundo não conhece essa paz. Mas aqueles que estão em Cristo, que estão guardados em Cristo, eles conhecem. Se você quer entregar sua vida para Jesus, vem aqui na frente. Nós estaremos aqui orando por você, enquanto o ministério de louvor estará louvando. Aleluia. Nós estaremos aqui aguardando a orar pela tua vida. Oh, aleluia. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Feche teus olhos comigo. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Pai Santo, tu és o nosso bem mais precioso. Pai amado, nós queremos declarar com nossos lábios mais uma vez o quanto nós te amamos, o quanto nós te adoramos. Somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. A forma como o Senhor tem conduzido a nossa vida, o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem livrado. Nós somos gratos, Senhor. Eu sou grato pelo momento que eu passei com esses varões à frente da tua igreja. Por cada momento, Senhor, por cada reunião que fizemos. Senhor, eu sou grato
abençoando, fortalecendo o coração de cada um, Pai, para a glória do seu nome.